Olá, querida amiga, Diele Dias aqui para compartilhar com você a leitura do livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, e estamos agora no capítulo 14, Servindo ao Senhor e Ganhando Dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Deus não se importa que você ganhe dinheiro. O que não quer é que sirva ao dinheiro. Ou seja, você não deve render louvores ao dinheiro como se achasse que ser rico é a resposta para os problemas da vida. Certamente não é. A riqueza não substitui o amor, a família nem a espiritualidade. O que Deus odeia é a ideia insensata de que adquirir coisas traz satisfação. Isso é mentira, não traz felicidade. No entanto, devemos admitir que a estabilidade financeira é proveitosa se estivermos bem firmes em outras áreas. O dinheiro é como a maquiagem, não faz a mulher, mas ela certamente parece melhor quando se utiliza dela. Apesar de toda a timidez moderna sobre o cristão e o dinheiro, a Bíblia está recheada de textos que ensinam a respeito do equilíbrio da economia. Devemos ser, porém, cuidadosos em adquirir bens sem adorá-los. Deus é ciumento. Ele vai arruinar sua carreira se ela começar a tomar o lugar dele em sua vida. Ai da mulher que se ocupa demais ganhando dinheiro e deixar de adorar a Deus. Ele quer ter prioridade em sua mente, em sua vida. Uma vez que isso ocorra, ele prometeu muitas bênçãos para aquela que se sacrificar e contribuir para o reino. Não se trata apenas das bênçãos do céu, a promessa é de abençoá-la agora. Você deve certificar-se de incluir Deus em seu planejamento financeiro, planejamento dos seus haveres e em todas as outras áreas de negócio. Ele é a fonte, o seu trabalho é apenas o meio pelo qual você recebe a bênção dele. O Senhor irá multiplicar as suas bênçãos se souber que você não adora o que ele lhe dá. Tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães e filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Marcos 10:29-30. Quero, porém, adverti-la de que as bênçãos podem significar perseguição. Não deixe de compreender isso. Ninguém ataca uma mulher pobre. Ela pode andar pelas ruas mais perigosas sem ser roubada. As bem-sucedidas é que são mais vulneráveis ao veneno e à animosidade. No entanto, não fuja do dinheiro só porque Deus diz para não adorá-lo e as pessoas não querem que você o tenha. Se Deus escolher abençoá-la, aceite a perseguição, minha irmã, e fique com o dinheiro. Ele vai ser útil em sua vida, vai dar-lhe opções que a pobreza não pode dar. Vai capacitá-la a fazer coisas para o reino que os pobres só podem pedir em oração. O festim faz para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Eclesiastes 10:19. Alguém disse que o dinheiro é a resposta para tudo. Ele a ajudará e lhe permitirá muitas coisas. O dinheiro pode ser uma bênção, mas não satisfaz todas as áreas. Tempere o seu impulso pelo dinheiro com a sua paixão pela presença de Deus e será finalmente uma mulher que tem tudo. A mulher excelente apresentada em Provérbios 31 é alguém que se esforça para obter tudo de que precisa. Ela maximiza os seus potenciais, mas não adora suas ambições. É difícil chegar a esse equilíbrio, mas se fizer isso, pode ser uma dama que recebe a admiração do esposo, o favor do Senhor e a confiança em si mesma. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho
fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos e, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come pão da preguiça. Provérbios 31, 16 a 27. A mulher citada nas Escrituras como virtuosa é uma mulher com talentos e recursos. Algumas pessoas dizem que o cristianismo reprime as mulheres. Não creio que seja verdade. Creio que alguns dos que pregam isso talvez sejam repressores, mas este não é o ensino da Bíblia. Nas Escrituras, a mulher virtuosa é uma pessoa forte, de grande importância. Quando a Bíblia confere a posição ao homem, isto é feito em benefício da mulher, para que ela possa ser poupada das dificuldades do conflito e das condições inclementes das quais a presença dele pode protegê-la. Na Bíblia, a mulher virtuosa não é de modo algum fraca. É uma criatura criativa, cheia de recursos e agressiva, embora continuando feminina. Procura a companhia do homem, mas não porque ele falte capacidade para sobreviver sozinha. Quanta bênção pode escolher o companheiro com base no caráter dele, e não nas suas finanças. Quando a mulher escolhe um marido só pelo fato de ele ser um provedor, talvez escolha alguém financeiramente equilibrado, mas pobre no ponto de vista espiritual. A mulher virtuosa procura um parceiro que tenha sucesso, mas que não se intimide com o sucesso dela. A mulher virtuosa de Provérbios 31 ensina duas coisas. Primeira, ela encoraja as irmãs a maximizar as suas oportunidades para que não se casem por necessidade financeira. Essa lição é significativa porque o homem bem-sucedido sente atração por mulheres de valor e não de peso. As mulheres de peso são aquelas que acrescentam pouco e exigem muito. São mulheres que esperam que Deus envie alguém para livrá-las de suas dívidas e assumam o peso da sua opressão. A maioria dos homens não gosta de ser considerado um talão de cheques. Não querem uma mulher que precise ser salva da ruína econômica, vendo nele um salva-vidas. Os homens fazem o máximo para evitar a mulher que chega com uma bagagem de dívidas e não tem nada que acrescente ao cofre. Se você não tem esse currículo, ótimo, mas por favor, não planeje ser um fardo ou trocar dívidas por sexo. Imite a mulher virtuosa e cuide de suas finanças. Cuide das suas contas para não se tornar uma carga. A mulher virtuosa não quer ser uma carga. Mesmo que as circunstâncias tenham sido adversas para ela, não pretende entrar num arranjo conjugal beneficente. Siga o exemplo dela e cuide do que é seu. A segunda coisa que a mulher virtuosa ensina é que a mulher economicamente estabelecida deve ter a sabedoria de escolher um parceiro que tenha tanto sucesso quanto ela em alguma área. Não precisa ser a mesma área, mas ele deve ter direito à fama. Dessa forma, não haverá ciúmes nem competição entre eles. Ela tem as suas realizações e ele tem as dele. É claro que existem homens que, por mais bem-sucedidos que sejam, não possuem autoestima suficiente para suportar uma dama bem-sucedida. O homem precisa estar seguro de si mesmo. Se ele for grande, mas não reconhecer sua própria grandeza, em breve não reconhecerá a da esposa. Tente ser um homem seguro, sem ser arrogante. Muitas mulheres estão sofrendo hoje por estarem sufocadas em relacionamentos com homens que não apreciam a habilidade feminina de alcançar sucesso. O homem fica frequentemente intimidado, seja porque ela insiste em jogar suas realizações no rosto dele, ou na maioria das vezes por ser inseguro. Escolha com cuidado o seu parceiro para que ele comemore o seu sucesso e não a reprima. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Provérbios 31, 23. Se você ainda não é casado, examine bem com quem planeja unir-se, em especial se achar que vai inevitavelmente alcançar uma posição de sucesso e realizações. Tenha a certeza de que está com um homem que não só compreenderá o seu desejo de subir na vida, como também se orgulhe disso. Se você já for a rainha da empresa que administra, fará bem em deixar o emprego e seu comportamento superior no trabalho. Poucos homens se sentirão à vontade se você dominar em casa. Todavia, é difícil para a mulher habituada a cuidar de tudo saber onde os limites terminam. Fique atenta e tome cuidado para não pisar nos pés de ninguém.
Faça do seu lar um abrigo onde suas realizações sejam louvadas, respeitadas e apreciadas publicamente. A mulher virtuosa pode conseguir tudo. Ela é uma força em si mesma, forte o bastante para sobreviver sozinha, mas prefere não fazer isso. Essa mulher não irá manipular uma relação porque são tantas as qualidades recebidas pelo seu andar com Deus que pode desejar um homem em sua vida, mas não necessita tê-lo. Deus lhe mostrou como administrar sua vida, mostrou-lhe como escolher um parceiro que não se intimide e que possa participar da sua vida sentindo-se desejado e não apenas necessário. Você quer ser uma mulher virtuosa? É difícil, mas creia-me, vale a pena. Parece haver um mito de pobreza apegado ao cristianismo. Muitas pessoas cristãs e não cristãs consideram o acúmulo de riquezas um comportamento anticristão. Existe uma tendência para pensar que o cristão deve vestir-se como um monge e viver num mosteiro, caso contrário, ele não é sincero. Trago no momento uma mensagem de libertação. O propósito do Senhor para você não é que esqueça todas as ambições para servi-lo. Ele quer ser apenas a sua prioridade. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. A mulher virtuosa era muito rica e bem-sucedida. A Bíblia a aplaude, mas não apenas pela sua riqueza, seu extremo equilíbrio e a sua maior qualidade. O seu equilíbrio faz dela o modelo ideal para a mulher moderna. Era espiritual, mas mesmo assim tinha sucesso. Era maternal e, no entanto, orientada para uma carreira. Era independente, mas construía relacionamentos. Este é o sucesso daqueles cuja vida é cristocêntrica. Quando você busca o Senhor em primeiro lugar e faz dele a principal prioridade da sua vida, é bem-sucedida em tudo. Ele deve ser o alvo que você se esforça para alcançar. Se fizer isto, ele dará plenitude e inteireza à sua vida de um modo totalmente diferente daquilo que poderia fazer separado dele. Você não deseja o tipo de sucesso que destrói o seu lar, isso a estressa e a leva a angustiosas obsessões. Você quer que as suas bênçãos venham do relacionamento com o Senhor. Esse é o tipo de riqueza que não a deixa viciada em uma carreira e não afasta a pessoa com quem pode compartilhá-la. O verdadeiro sucesso do tipo que completa a sua vida e faz de você uma pessoa melhor sob todos os aspectos só pode vir de Deus. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Provérbios 10:22. Sabia que esta é mais do que uma simples declaração sugerindo que você deve ser próspera? É uma mensagem sugerindo que a verdadeira prosperidade é a bênção equilibrada de Deus em todas as áreas da sua vida. Você pode ter tudo se buscar a Deus em primeiro lugar. Ele se compraz em suprir todas as suas necessidades. Não se importa que tenha coisas, só não quer que as coisas materiais possuam você. A mulher cristã vem lutando há anos com falsas mensagens que ensinam que o seu lugar é em casa. Mas isso não é bíblico. Você é bem-vinda no lar, se sentir que foi chamada para ser uma deusa doméstica. Mas se sua inclinação for causar impacto na sua comunidade e sociedade trabalhando, Deus estará com você em sua ambição. O contrato apenas estipula que Deus deve ter o primeiro lugar em sua vida. Quer ser o primeiro acima de seu negócio, de seu companheiro e de tudo mais a que você aspira a obter. A mulher pode ser financeiramente bem-sucedida e continuar uma boa cristã, desde que o Senhor seja a prioridade de sua vida. De fato, o princípio do dízimo é simplesmente a pessoa recusando-se a excluir o seu sucesso de sua adoração. Quando alguém reconhece o Senhor como a fonte, leva então o dízimo ao Senhor como uma forma de honrá-lo acima dos bens tangíveis recebidos. Esse é o seu modo de dizer: Senhor, o primeiro lugar em minha vida é seu. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, 31 a 34. A dama que almeja equilíbrio é inteligente demais para buscar riquezas. Ela sabe que a busca de coisas materiais não traz satisfação, mas só o fato de não fazer delas a meta de sua vida não significa que não saiba maximizar as bênçãos. Essas bênçãos são benefícios adicionais por ter colocado Deus em primeiro lugar. É isso mesmo, as coisas a que Mateus 6,33 se refere são benefícios adicionais. Quando a mulher faz do Senhor o objeto da sua busca, ela tem condições de receber todos os benefícios relativos à prioridade dada a ele. Essa verdade é ilustrada na história do rei Salomão em 1 Reis. Salomão provou que seus motivos eram puros quando pediu sabedoria a Deus. Deus disse então que iria acrescentar a riqueza, a sabedoria, porque as prioridades de Salomão estavam de acordo com seu propósito. Estas palavras agradam ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediste entendimento para discernires que é o justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. 1 Reis 3, de 10 a 13. A mulher sábia não busca progresso nos homens ou em Deus. Ela sabe que sua prosperidade não depende de casar-se com um homem certo, nem precisa passar a vida perseguindo riquezas. Ela só busca a presença de Deus e ele então lhe dá as coisas que deseja. Quando a mulher sábia procura um marido, ela escolhe com base no caráter dele e não na sua carteira. Ela quer um homem suficientemente seguro para sentir-se confortável com seu sucesso, mas de maneira alguma precisa dele para realizar seus sonhos financeiros. Seu futuro está no relacionamento dela com Deus. Eva, a mãe da criação. A mulher foi chamada para ajudar o mestre no processo criativo do nascimento. Que chamado! A mulher é criativa pela sua própria natureza. Ela carrega sonhos no útero da sua mente e dá à luz a ideias que levarão vida à sua família e seus bens. A criatividade é outro dom dado por Deus às suas filhas. Você pode usá-lo em seu pleno potencial. A mulher virtuosa sabe que, mediante a graça do Senhor, foi-lhe concedida a capacidade de criar, de ser a força que traz à luz filhos e grandes ideias, um lar feliz e uma vida rica. Ela sabe que deve fazer uso desse dom especial conforme Deus pretendeu. Não fica sentada esperando que as coisas aconteçam. Ela as faz acontecer. Não sai à caça de riquezas. Sabe que buscando a Deus, Ele cuidará dela. Mas sabe também que Ele já está cuidando, concedendo-lhe os dons do pensamento e da criatividade. O que fazer com esses dons fica a critério dela. A mulher virtuosa é um bem para quem a conhece. É uma coluna de força, tem visão e competência para tornar realidade essa visão. Não é uma pessoa com a cabeça no ar que anda com o rosto levantado para o céu e os pés tropeçando na terra. É uma mulher que faz o máximo com a sua vida. É isso que o Senhor quer para suas filhas. Quer que você maximize a sua vida. Não é o desejo dele que você passe a vida esperando por alguém ou por alguma coisa. Se continua sentada na torre esperando o príncipe encantado aparecer num cavalo branco e pegar o seu lenço, aconselho-a veementemente que desça as escadas, pegue o seu próprio lenço e aproveite a vida. Não estou dizendo que ele não virá, só afirmo que, enquanto isso, você está desperdiçando tempo precioso. Quando ele chegar, é bem provável que se sinta mais atraído por uma mulher cuja vida e finanças não precise resolver. Admito que muitos homens gostam de mulheres que parecem um tanto indefesas. Isso nos faz sentir necessários. Mas há uma diferença entre a mulher que age dessa forma e a que realmente é indefesa. Todos queremos nos associar com pessoas que são um bem e não um fardo. Antes de pedir um príncipe, tenha certeza de que você é pelo menos uma princesa. As histórias de Cinderela não acontecem toda hora. É por isso que são histórias de fadas e lidas para pessoas que querem sonhar.
Se quiser viver o seu sonho em vez de dormir enquanto ele se desenrola, é melhor apressar-se e transformar seu esfregão em uma empresa de faxina. Você então poderá comprar seu próprio sapatinho de cristal. A criatividade começa com um respeito sadio pelas suas opiniões e pensamentos. Quero que você levante toda manhã e agradeça ao Senhor por sua criatividade. Agradeça a Ele pelos pensamentos que precisa para resolver os seus problemas. Sei que talvez sinta que não tem ainda soluções, mas tenha fé em Deus e em você mesmo e as respostas virão. Você e Deus são a equipe que vence as lutas e leva para casa o troféu. Muitos têm autoconfiança e não têm fé em Deus. Outros têm fé em Deus e nenhuma em si mesmos. A pessoa equilibrada sabe, porém, que ambas as coisas são necessárias e por meio dele encontrará o seu caminho. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Quando Paulo diz tudo posso, isso é autoconfiança. A seguir ele continua naquele, que é Cristo que me fortalece. Isso é fé em Deus. Ele reconhece a sua relação com o Senhor em seu nicho secreto. Isso o fortalece. Permita que o Senhor a fortaleça enquanto goza a sua vida e os muitos desafios que ela lhe oferece. Já que a autoconfiança e a confiança em Deus são tão vitais, vamos examinar melhor essas duas áreas. A autoconfiança trata das autopercepções. Como você se vê? A autopercepção nem sempre está apoiada na realidade. Algumas das pessoas mais inteligentes do mundo podem pensar que são ignorantes e o indivíduo que é tão ignorante quanto um tronco de árvore pode convencer-se e a todos os demais de que realmente sabe o que está falando. O engraçado é que você se transforma verdadeiramente naquilo que pensa que é. Se considerar-se incompetente, nunca terá sucesso. Não importa se é mesmo incompetente ou não. Se julgar-se um fracasso, vai fracassar. Como surgem essas autopercepções? Elas são, em geral, ensinadas. Nossos pais, professores e as pessoas que respeitamos são nossos espelhos, refletindo para nós a nossa imagem. Os cumprimentos, elogios e encorajamentos nos ajudam a desenvolver uma autoimagem positiva, mas as críticas, as palavras maldosas e as mentiras cruéis nos causam danos irreversíveis. O abuso e o trauma nos prejudicam sem deixar cicatrizes externas. É menos debilitante ficar fisicamente paralítico do que ter uma autopercepção deficiente. Conheci mulheres com problemas físicos e mesmo assim são pessoas produtivas que aproveitam a vida. Embora fisicamente incapacitadas, elas se recusam a permitir que o negativismo se insinue em sua autoestima. Conheci também mulheres perfeitamente sadias, mas que não sabiam disso. Eram inválidas emocionais, desajustadas e infelizes. Essas mulheres viviam na sombra como se presas de uma maldição. Eram perseguidas por fantasmas e restrições imaginárias, estavam atadas às masmorras de obstáculos invisíveis. Pessoas assim estão sempre necessitadas e aflitas. São em geral promíscuas e raramente dedicadas. Sentem essa sede de ajuda porque não descobriram seus próprios recursos. Toda vez que você não se vê como um recurso, irá em busca de alguém a quem possa recorrer. Essa ajuda acaba tornando-se permanente como um carro com as luzes acesas. Você acaba descarregando a bateria de todos que a cercam até que os relacionamentos acabem. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. A Bíblia diz que Deus usa o poder que opera em nós. Ele não usa apenas o que está dentro de nós, mas o poder que opera em nosso interior. Suponha que o seu poder interior esteja adormecido e sem uso porque você não reconhece os seus próprios recursos. E se a sua autoestima estiver tão baixa que você não tem consciência de nenhum dos seus dons e não os aplica? O que Deus teria então para trabalhar? Como ele pode ajudá-la se você não se ajuda? Essa é a razão de reservarmos tempo para o rejuvenescimento espiritual. É essencial que você utilize o máximo da sua capacidade. Sua bateria precisa de uma carga completa para que possa ser produtiva e criativa. O que quer que faça, não permita que ninguém nem nada roube a sua fé em você mesma. É preciso também que tenha fé em Deus, porque isso é importante.
porque só por meio de Deus vai descobrir grandeza. Muitas mulheres do mundo têm vontade forte e autoestima elevada, mas elas acreditam na própria força e capacidade interior. No entanto, encontram às vezes um desafio para o qual não se acham preparadas. Há coisas que ultrapassam o alcance do poder ou da força humana. Alguns obstáculos irão confrontá-la e exigir mais do que uma atitude positiva. Esses desafios requerem uma fé resoluta e inabalável em Deus. Quando você encontra um desafio para o qual não está preparado para vencer, tem basicamente duas escolhas. Primeira, pode recuar para a segurança das situações que pode controlar? Esta é a única opção para a mulher não cristã, pois não tem outro lugar onde ir. Só possui fé em si mesma e o desafio está além da sua capacidade, portanto precisa fugir dele. No entanto, se você é cristã, tem uma segunda opção. Volte-se para Deus, estenda-se para Ele e confie em que Ele faça um milagre. Ele é o Deus que pode fazer o que nós não podemos. Não nos surpreende que Paulo tenha dito: tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia que ele e Deus juntos eram uma força poderosa demais para ser derrotada. Devo dizer-lhe agora, quando Deus a abençoa com ideias criativas, elas não são para o seu gozo, mas para a sua edificação. Vou ler de novo. Devo dizer-lhe agora, quando Deus a abençoa com ideias criativas, elas não são para o seu gozo, mas para a sua edificação. O pensamento não a edificará se não for posto em prática. O pensamento criativo, sem a ação pela fé, fará que não passe de uma sonhadora. Você será apenas um centro de recursos para os outros que se apropriam das suas ideias e vão para o topo da escada. Se for mulher suficiente para criar o conceito, seja então também mulher suficiente para fabricar o produto. Se não agir em relação às suas ideias, será como uma garota que chega sempre atrasada e se amargura porque outros puseram em prática o que ela pensou. Deus abençoa os seus pensamentos, mas louva o que você faz. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Salmo 1, verso 3. Copie a passagem, especialmente se tem sido o tipo de mulher que se entrega a uma fé sonhadora e deixa de pôr em prática o que lhe foi concedido. Basta personalizar o versículo deste modo. Coloque primeiro seu nome, e logo depois será como árvore plantada junto à corrente de águas cuja folhagem não murcha, e tudo quanto, coloque aqui o seu nome, faz será bem sucedido. Copie e leia, creia e faça. Como cristã, o que fará então para ativar o poder de Deus a fim que Ele a ajude a realizar as coisas que não pode fazer sozinha? Primeiro passo: compreenda que a força do dinheiro não deve ser o seu primeiro objetivo. Segundo passo: compreenda que Deus não se moverá quando não existir fé nele. Terceiro passo: compreenda que Deus usará algo que você já tem em seu íntimo. Quarto passo: examine-se e reconheça os dons que recebeu de Deus. Quinto passo: use os dons que ele lhe deu, mas lembre-se de que Deus dá também as ideias. Ele não assina cheques, nem faz dinheiro cair do céu. Dá pensamentos e o dom da criatividade. O que você faz com eles é o seu dom para ele. Sexto passo: ponha em prática esses dons, caso contrário, eles não agirão a seu favor. Não basta reconhecer os seus dons, você deve pô-los em prática para realizar seus sonhos e atingir seus alvos. Faça, faça, faça. Sétimo passo: dê glória a Deus quando atingir os seus alvos. Todavia, não reclame o crédito para você mesma, sempre reconheça que o mérito é dele. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse a ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos, e tu e teus filhos vivei do resto. 2 Reis 4, 1-7. Todos os pontos discutidos nesse capítulo se encontram na história dessa mulher. Ela era tão pobre que ia ter que entregar os filhos como escravos. Estava esmagada e aflita por causa das dívidas a serem pagas. A seu ver, a ausência de um homem provocara o seu dilema. Todavia, está prestes a descobrir o poder de Deus. Ela reconhece, em primeiro lugar, que é esposa de um profeta, e ficamos então sabendo que era uma mulher que buscava a Deus e só a Ele. Mesmo buscando ao Senhor, ela não tem certeza de como usar a sua fé para mudar sua situação financeira. Quando o profeta lhe ordena tomar vasilhas emprestadas, ela prova que tem fé, age de acordo com as ordens dele. Já imaginou? A mulher estava endividada ao máximo e Eliseu manda que peça vasilhas emprestadas. Parte da sua fé se baseava no fato de que, a essa altura, não tinha mais nada a perder. Ela já mostrara que sozinha não tinha forças para conseguir sustentar a família. Precisa da ajuda divina. Note agora que o homem de Deus lhe mostrou como usar coisas que já possuía. Este é o valor do bom ministério, mostrar como ativar o que você tem em seu íntimo. Eliseu pergunta: O que é que tens em casa? Essa é uma pergunta significativa que todos deveríamos nos fazer. Você deve sempre saber o que tem. Não basta saber o que outros têm, pois não será libertada com isso. Você só será capacitada mediante o que tem. Como essa mulher da Bíblia, você possui recursos que Deus pode usar para abençoá-la economicamente. Ele irá capacitar aqueles em quem confia. Não importa o que recebeu, lembre-se sempre dele. O Senhor continuará a guiá-la e capacitá-la com criatividade cada vez maior. Espero que esteja motivada para usar seus recursos dados por Deus e tornar-se uma mulher de ação. À medida que Ele lhe der criatividade, você perceber que está abrindo porta após porta em seu benefício, não se esqueça de lhe dar honra. Como fazer isso? Basta responder a quem perguntar que a sua arma secreta é o seu relacionamento com o seu Senhor. Isso é tudo o que Ele quer de você. É simples, mas muitos deixam de lembrar. Por favor, não esqueça. A sua próxima decisão financeira depende da sua habilidade de louvá-lo pela anterior. Não tema o futuro. O futuro não pode machucá-la. Está pronta para o seu próximo pensamento, dom ou sua próxima instrução? Deve recebê-los assim. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda, e te encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, de 6-10.